o pastor Alessandro. Domingo passado estive lá com a nossa igreja lá em Vila Bela. Hoje o pastor Alessandro está lá ministrando a palavra. Como já foi anunciado, amados, durante esse mês de maio, nós queremos abençoar, né, a sua casa, a sua família, o seu casamento. E cada domingo desse mês de maio, nós vamos procurar trazer uma palavra de Deus para as nossas famílias, né? E nós vamos abrir o nosso mês de maio, e a palavra de Deus é para todos nós. Mas como eu disse pela manhã, há algumas palavras que elas são direcionadas, elas são específicas. E essa primeira palavra que nós queremos trazer essa reflexão nessa noite é para os homens, né? Para aquele que Deus constituiu não como a pessoa mais importante, não como a pessoa superior. Não, é questão, como eu disse, de papéis, de finalidade. Nós sabemos pela palavra de Deus que algumas coisas são papéis, funções, que só a mulher pode desempenhar no lar. Mas também há papéis que só o homem pode desempenhar no lar. Nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade diante daquele que nos criou. Mas nós precisamos conhecer o nosso papel enquanto marido, enquanto esposo, porque do nosso entendimento vai depender o sucesso em grande parte da nossa família e também da vida dos nossos filhos. Talvez por essa falta de compreensão, de entendimento, que nós vemos hoje tanta confusão nos lares, tanta confusão no meio das famílias, onde o marido não sabe o seu papel, onde a mulher quer fazer papel de homem, homem querer fazer papel de mulher, e aí a coisa não tem como dar certo. Então essa palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje à noite, e também pensando nesse momento, né, de crise que nós estamos vivendo, né, não só crise na área de relacionamento, mas também a própria questão da saúde, né? Então eu quero aqui aproveitar esse momento para tentar trazer aos irmãos uma palavra de Deus para o nosso coração. Há poucos dias atrás também uma irmã, membro da nossa igreja, talvez preocupada com esse momento que nós estamos vivendo, conversando com ela disse para mim assim: pastor, quem sabe seria interessante o senhor preparar uma palavra um dia para nos ensinar como lidar com a morte. Falei, minha bênção, eu espero um dia ter essa graça, né, de ter essa compreensão, né, como conviver com a morte. Mas pensando então no nosso papel enquanto homem, pensando nesse momento que nós estamos vivendo, eu gostaria de, nessa noite, meditar com os amados irmãos, trazendo como tema para a nossa reflexão: o que fazer quando tudo nos parece contrário? O que fazer quando tudo nos parece contrário? Eu quero usar como base a história de um homem que nós já conhecemos, a maioria de nós conhecemos muito bem, que é a história, parte da história do nosso irmão Jó. Então agora eu peço que você abra a sua Bíblia no
capítulo 1 do livro de Jó. Nós vamos ler verso 1 e vamos ler depois, logo em seguida, o versos 13 ao verso de número 22. Jó, capítulo 1, verso 1. Depois nós vamos lá para o verso 13 até o verso de número 22. Nesses dias que nós ainda temos que nos reunir com certos cuidados, né, que o momento exige, o Ministério de Louvor esteve aqui pela manhã e eles têm agora o privilégio e também por força da circunstância, já nos ouviram pela manhã e agora também agora à noite, né? Eu agradeço muito aos irmãos, né, por essa disposição de estar aqui pela manhã, de estar aqui à noite. Que Deus abençoe, continue abençoando cada irmão dos mais diferentes ministérios, né? Por exemplo, para que esse culto chegue até a sua casa agora à noite. Você que está nos acompanhando pela internet, tem uma equipe de irmãos que vem aqui pela manhã, vem aqui também à noite, né? Trabalhando, servindo ao Senhor, né? Há poucos dias o Ministério de Louvor estava bastante desfalcado, graças a Deus que hoje já está mais completo, né? Então, realmente para nós é um prazer estar aqui. Amado, vamos ler então a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que ele era homem íntegro e reto, era um homem temente a Deus e um homem que desviava do mal. Aparentemente perfeito. Mas esse homem, um dia, parece que tudo se voltou contra ele. E para mim aqui já está a explicação. O que fez daquele homem ter sucesso, não ser abalado. Para mim já está aqui no verso 1 a explicação. Agora vamos então à história, parte da história desse irmão. Veja o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu um dia, não sei que dia era esse, um dia que talvez Jó levantou pela manhã, como qualquer um de nós, foi para o seu trabalho, ou preparava para ir para o seu serviço, um dia qualquer. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, ou primogênito. Continua então a palavra do Senhor. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17 até o 22, tá bom, meu irmão? Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos,
deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que fazer quando tudo nos parece contrário? De repente, amado, a minha vida ou a sua vida vai indo tudo bem, né? Onde você levanta pela manhã, se prepara para mais um dia de rotina, mas de repente algumas coisas estranhas acontecem. Foge do nosso controle, não podemos controlar, né? Foge da nossa capacidade de domínio. Assim foi a vida desse homem, né? Certo dia, né? Parece que tudo se levantou contra a vida daquele homem. Você vai entender, quem sabe já até entendeu, mas vai entender melhor. Mas nós precisamos olhar sempre para a palavra do Senhor. Lá no livro de Eclesiastes, que os irmãos ouviram uma mensagem domingo passado, né, pelo nosso irmão, mas lá no capítulo 11, verso de número 8, nós temos um lembrete muito importante que nós não podemos esquecer. A Bíblia diz, né, lá a palavra de Deus está falando que uma palavra mais direcionada para o jovem, o adolescente, né? E lá nessa palavra, ele fala das alegrias que a vida nos oferece. Festa, celebração, né? A comemoração. Então ele fala que nós devemos nos alegrar sempre. Mas a palavra de Deus, ela também alerta dizendo: lembre-se de que há dias de trevas, e serão muitos os dias de trevas que você vai viver na vida. Talvez isso aqui nos assusta, né? Mas a palavra de Deus já está nos prevenindo. Há dias de que nós celebramos, nos alegramos, festejamos, mas há dias que de repente as coisas parece que tudo parece que está contra a gente. O que fazer quando tudo nos parece contrário? Interessante, amados irmãos, nós temos 2 tipos de atitudes que são muito assim de nós humanos. A primeira atitude
é a atitude daquela pessoa que ela age por reação. Ou seja, acontece um trauma, um problema, uma dificuldade, então ela reage procurando uma solução. Como o caso daquele homem que fala a palavra de Deus em Atos 16, verso de número 30. O carcereiro de Filipe. O carcereiro do Filipe, quem sabe saiu de casa mais um dia para trabalhar e foi lá para o presídio cuidar dos presidiários. E aí a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas rendiam culto de adoração ao Senhor, aconteceu um terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz então que aquele homem, supondo, olha só, supondo, preste atenção nessa palavra, imaginando que os presos haviam fugido, o que ele tentou fazer com a sua própria vida? Tirar a espada e suicidar, se matar. Veja bem, amado, veja bem, esse homem, ele estava despreparado. Quando então veio a crise, a tempestade, bateu a porta, ele ficou sem reação. E a única coisa que ele pensou foi: está tudo perdido, não tem solução. Então a Bíblia diz que ele arranca da sua espada e tentou tirar a sua própria vida. Quantas pessoas, amado, que muitas vezes elas vivem assim de uma maneira tão alienada, que muitas vezes vem o problema na vida dela, ela fica sem chão, ela fica sem orientação, o pavor, o medo, o desespero invade a sua mente e o seu coração, e aí o diabo aproveita da nossa fragilidade e diz: olha, acabou a vida para você, agora o melhor que você faz é matar a si mesmo. E muitas pessoas, em meio ao seu desespero, elas pensam em tirar a sua própria vida. Elas pensam no suicídio como uma forma de aliviar a sua dor. Esse homem, ele reagiu, ele era reativo. E agora, diante do problema, vivendo agora naquele desespero da situação, aquele homem pergunta: o que eu devo fazer? Esse é um grupo de pessoas que muitas vezes elas são surpreendidas pelo desespero, surpreendida pela adversidade, mas ela não se preparou para enfrentar aquela adversidade. Veja bem, amado, aquele homem, o carcereiro de Filipe, a Bíblia não diz que os presos haviam fugido, mas ele supôs que os presos haviam fugido. Veja bem, muitas vezes, amado, quando vem um problema sobre a nossa vida, vem um problema sobre a nossa casa, nós precisamos de alguém que nos ajude, porque nem sempre a tragédia é tão grande como a gente imagina. Porque muitas vezes, amado, nós ficamos tão despreparados para aquela adversidade que ela não consegue ver, e ela vê até coisa que não existe. Na ideia daquele homem, os presos haviam fugido.
Então agora, o que eu faço por mim mesmo, um favor a mim mesmo, é antes que me matem, eu vou tirar a minha própria vida. Ele supôs, ele imaginou, e aí Paulo, pela graça de Deus, entra em ação e diz: ei, não faça nada com a sua vida, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Mas ele, tomado pelo seu desespero, ele não conseguia ver. Ele viu coisa que não existia. Ele viu além da tragédia. Ele viu algo muito maior do que o quadro pintava. Esse homem, ele não estava preparado. Esse homem talvez nunca tinha ouvido a palavra do Senhor afirmar: olha, o dia das trevas será muito sobre a sua vida. Ou se ele ouviu, talvez não prestou atenção. Mas ele estava despreparado. Ao contrário, nós temos um segundo grupo de pessoas. E nesse segundo grupo de pessoas, eu encontro aí o apóstolo Paulo. No capítulo de número 27, nós temos a história lá, não vamos ler, você pode conferir lá na sua casa. Atos capítulo 27, Paulo está indo para Roma. E de repente, amado, uma certa altura da viagem, abateu uma grande tempestade. E a Bíblia diz que aí Paulo começa a descrever que eles navegaram vagarosamente e que por muitos dias, né, eles viajaram com dificuldade. A Bíblia diz que eles, né, a Bíblia também diz que por causa do vento que era contrário. Então Paulo, ele fala das dificuldades, das lutas que eles tiveram naquela viagem. Então a Bíblia diz que Paulo, ele então em uma determinada altura, ele exorta ao piloto para que pudesse ouvir o que ele tinha para dizer. Mas a Bíblia diz que ele não ouviu o apóstolo Paulo, preferindo dar ouvido ao piloto do navio. Em meio aos problemas e às lutas que nós passamos na nossa vida, é necessário que você tenha o ouvido atento para prestar atenção em quem você deve prestar atenção e não ouvir alguma coisa que você vai ouvir. Porque o inimigo, o próprio inimigo da nossa alma, ele conhece a sua fragilidade, ele conhece a sua limitação. E muitas vezes o inimigo vai falar até pela boca de quem você menos imagina. E o apóstolo Paulo disse, olha, procurou orientar aquele homem, mas a Bíblia diz que o centurião, o chefe, o líder daquela embarcação, dava mais crédito ao piloto do que o apóstolo Paulo. Certamente aquele homem, centurião, comparou a palavra do apóstolo Paulo com a palavra do piloto. Quem entende mais de viagem? Quem entende mais de navio? Quem mais entende melhor do que essa situação? Ele achava que o piloto entendia melhor da situação do que o apóstolo Paulo. Mas aquele piloto tinha uma palavra de homem para orientar aquele piloto. Mas Paulo tinha uma palavra do Senhor para orientar aquele mesmo homem. Em quem você vai dar ouvido? Em quem você tem dado o seu ouvido para ouvir? Quando o problema vem, quando a luta vem, quando a tempestade cai, em quem você tem ouvido mais? Aquele homem preferiu ouvir a palavra de um especialista. Porque certamente ele deve ter pensado, o piloto entende muito mais de viagem e de navio do que o apóstolo Paulo. Paulo é pregador do evangelho. O que esse pregador do evangelho entende? De navio, de viagem. E a Bíblia diz que ele preferiu dar ouvido ao piloto
do que dar ouvido ao apóstolo Paulo. Onde está escrito isso, pastor? Atos 27, verso de número 10 e verso de número 11. Outro texto da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos estavam de um lado. E Jesus então disse, olha, nos é necessário passar para o outro lado. Amado, quando o Senhor nos alcançou, Ele nos tirou daquele lado para levar para um outro lado. Ele nos tirou de um lugar para nos levar para outro lugar. Mas a Bíblia diz, Marcos 4, a partir do verso de número 35, e lá no verso de número 37, a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. Jesus não sabia? Porque Jesus não escolheu outro dia? Por que Jesus não escolheu outra ocasião? Mas foi justamente naquele dia onde estava para se levantar uma grande tempestade. Jesus sabia, porque Ele é Deus onisciente. Para Ele, o ontem ou amanhã, 1 ano, 1000 anos é a mesma coisa, nos diz a palavra do Senhor. Muitas vezes, amado, nós nos esquecemos que o Senhor, Ele nos tira de um lugar, nos tira desse mundo para um mundo melhor, para a casa que Ele nos preparou. Mas no meio do caminho, nós teremos tempestade para passar. Talvez, amado, se Jesus mostrasse para mim e para você toda a dor que nós vamos passar ainda no futuro, talvez hoje você desistiria de ser crente. Você não suportaria. E Ele vai se revelando aos poucos, Ele vai trabalhando aos poucos, Ele vai nos aperfeiçoando aos poucos, e Ele sabe que nós não podemos suportar, porque nós somos limitados. Mas talvez, amado, naquele dia que Jesus convidou, vamos sair desse lugar e vamos para aquele outro lugar, e eles soubessem antecipadamente que haveria uma grande tempestade, talvez muitos não sairiam do lugar aonde estavam. Porque lá a Bíblia diz que quando a tempestade então se levanta, eles começaram, o desespero começa a tomar conta deles, e eles começam a imaginar, nós estamos perdidos, nós vamos morrer. Mas eu quero dizer para você, meu amado, quando Jesus está no barco, aconteça o que acontecer, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Muitas vezes os homens, as condições, as circunstâncias estão mostrando para você, seu barco vai afundar. Mas é justamente nesse momento que você tem que se posicionar diante do Senhor e da palavra do Senhor e declarar, como diz a palavra do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor não está morto. Ele sabe que meu coração está dilacerado. Ele sabe que a dor é muito grande. Mas eu sei que Ele vai me sustentar até o dia que Ele tem preparado para mim. E eles, aí a Bíblia diz, amado, que ali o próprio apóstolo Paulo, interessante, verso de número 20, a Bíblia diz assim, que depois de vários dias naquela luta, naquela tempestade, verso de número 20, de Atos 27, e a Bíblia diz, e por muitos dias, não aparecendo nem sol e nem estrela,
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se toda a esperança de salvamento. A Bíblia diz que vários dias, amado, o sol não brilhou, vários dias as estrelas não brilharam. Há muitos dias da nossa vida, amado, que as estrelas não vão brilhar, que o sol não vai brilhar, e tudo que você vê só é tempestade. E quando cai a tempestade e permanece por muito tempo, a gente já começa a imaginar: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu vou morrer, meu casamento vai acabar, minha família vai ser destruída. Mas eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia diz que não apareceu sol, não apareceu estrela. E naquela época, amados irmãos, para as pessoas que viajavam, né, seja pelo mar ou no deserto, eles eram muito dependentes do sol, eram muito dependentes das estrelas, porque a estrela guiava. Eles não tinham bússola, eles não tinham aquele aplicativo que você aciona hoje, é GPS. Não tinha GPS, não tinha Google, não tinha nada. Então o sol e as estrelas era elemento muito importante para orientá-los na viagem. Saber aonde eles iam. Olha, ali, há poucos anos atrás, ainda os nossos antigos eram muito orientados pelo sol e pela estrela. Então não havia nenhum sinal para que eles pudessem orientar. Muitas vezes, amado, na nossa vida é assim também. Parece que não tem nada no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum que vai te dar uma orientação, um porto seguro, uma direção certa para você caminhar. E é justamente nesse momento que você precisa lançar a sua fé no Senhor Jesus e confiar que aquele que tem estado com você, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará, Ele nunca vai deixar você sozinho. É nesse momento. E então Paulo diz que há muitos dias, amado, então acabou a esperança de salvação. Mas a Bíblia diz, meu amado irmão, versículo de número 23, a Bíblia diz: mas esta noite o anjo do Senhor me apareceu e disse: Paulo, não temas. Nesta noite, talvez fisicamente você não pode ver, mas o Senhor está nesse lugar para dizer: não temas. Não temas. Eu te sustentarei. Eu te guardarei. Não tem sinal nenhum para você se orientar. Eu sou seu guia. Eu sou a sua luz. Eu sou o sol da justiça que nunca vai se apagar. O anjo do Senhor. Amado, veja bem. Voltando agora para a história do nosso irmão Jó. O que fazer quando tudo nos parece contrário? Veja bem a descrição que a palavra do Senhor nos apresenta. No texto que nós lemos. Primeiro, a Bíblia diz que veio um povo nômade lá do deserto, deu contra os servos de Jó, mataram os servos de Jó e levaram parte da criação de Jó. Preste atenção. Depois, veja bem como que a Bíblia fala. Aí a Bíblia fala, depois do grupo de sabeus, daqueles homens lá do deserto, tomar
parte do gado, né, do patrimônio de Jó e levar embora, a Bíblia diz que fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu. Depois que o fogo de Deus caiu do céu, a Bíblia diz que veio um vento muito forte, deu contra os 4 cantos daquela casa e a casa caiu. Você consegue ver o que a palavra de Deus está querendo nos dizer? Parece que naquele dia a ira dos homens estavam pesando sobre a vida de Jó. Ah, mas se a ira dos homens pesar contra mim, eu tenho Deus. Não, amado, parece que nem Deus estava do lado dele. Porque a Bíblia diz que fogo de Deus caiu do céu. Parece que Deus estava contra ele. Há muitos dias na nossa vida, amado, que vai parecer que até o próprio Deus está contra a gente. Quanto mais eu oro, mais a tentação aparece. Parece que até Deus está contra a gente. Aí a Bíblia diz que veio o vento, então agora, veja bem, parece que os homens estavam contra Jó, parece que Deus estava contra Jó, até a natureza estava contra ele. O que fazer quando tudo nos parece contrário? Os homens estão contra mim, né? Os homens estão contra mim, Deus está contra mim, a natureza está contra mim. Parece que tudo estava contra aquele homem. Muitas vezes na nossa vida, parece que tudo está contra a gente. Não adianta. Veja bem o que diz a palavra. Veja bem aí, amado, no primeiro instante dessa série de provações que Jó descreve, a mulher, Jó deve ter pensado, bem, mas pelo menos a mulher está do meu lado. No primeira série de provações, a mulher de Jó até então está em silêncio. A gente não vê nenhuma manifestação daquela mulher. Não vê nenhuma fala, nenhuma ação, não vê nada. Mas aí vem a segunda leva de provação. Bem, se os homens estão contra mim, se Deus está contra mim, se a natureza está contra mim, eu tenho pelo menos minha mulher. Mas de repente, na segunda leva de provação, a mulher entra em ação. E ele percebe que não podia contar com a mulher. Por quê? Na segunda série de provações, a mesma mulher diz para ele: você ainda vai manter a sua fé? Você ainda vai manter a sua integridade? Você ainda vai sustentar as suas crenças? Olha o que deu. A mulher não tinha mais estrutura para suportar. Já poderia imaginar: os homens estão contra mim, Deus está contra mim, a natureza está contra mim, minha mulher não entende o que está acontecendo e agora ela também se levanta contra mim. Eu tenho meus amigos. Os amigos vêm, se colocam ao lado de Jó e eles têm algo muito positivo. Ficam 7 dias e 7 noites, sentado ao lado do seu amigo, não falam palavra alguma. Depois de 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, eles abrem a boca e começam a falar. Mas os amigos de Jó também
não estavam entendendo o que estava acontecendo com nosso irmão Jó. Então veja bem, o que fazer quando tudo nos parece contrário? Os homens, Deus, natureza, a mulher, os amigos, ninguém tá a meu favor? Tudo está contra mim? Como um homem desse iria sobreviver? Como um homem desse iria continuar vivo? Agora voltemos os nossos olhos para o verso de número 1. O que sustentou aquele homem quando tudo parecia contrário à vida dele? A primeira declaração que a palavra do Senhor nos fala, né? Que Jó era homem íntegro e reto. E a respeito da integridade de Jó, a mulher de Jó via isso na vida dele, Deus também via isso na vida de Jó. Então aquele homem, ele era íntegro e reto. Integridade, aqui eu vejo ligado ao que ele era, retidão está ligado àquilo que ele faz. Então, tanto aquilo que ele demonstrava ser e aquilo que ele praticava como resultado daquilo que ele era, revelava que ele era íntegro e era reto. A primeira coisa. Mas ela não é suficiente. Mas ela é importante. A Bíblia diz, né, em 1 Samuel, olhando para um outro exemplo, né, 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 26, a Bíblia falando de Samuel, que Samuel era um jovem, um menino que crescia em estatura, em graça, no favor de Deus e dos homens. Certamente esse verso também pode ser aplicado ao nosso irmão Jó. Um homem que cresceu em graça diante de Deus e no favor dos homens. Êxodo, capítulo 12, diz assim, que quando Deus orientou Israel a começar a praticar, a celebrar a Páscoa, a Bíblia diz que os elementos, a respeito dos elementos da celebração, que o cordeiro precisava ser sem defeito e o pão precisava ser asmo, ou seja, sem fermento. Pão não levedado. O que isso tem a ver para mim e para você? Hoje, eu sou, o meu corpo, a minha vida, é o sacrifício vivo que prestamos a Deus. E a Bíblia diz, quando eu olho isso como exemplo, nós como altar do Senhor, precisamos também procurar levar uma vida sem defeito e ser íntegro. Não ser levedado, não ser contaminado. Jó, ele reconhece seus pecados, mas certamente Jó não se agradava dele. Jó não era homem, não era super-homem. Jó não era um alienígena. Jó não era de outro planeta. Porque a Bíblia lá em Tiago capítulo 5, verso 17 diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Certamente esse versículo também podemos com muita tranquilidade aplicar ao nosso irmão Jó. Homem que não era perfeito, homem pecador, mas homem que procurava manter-se íntegro e reto diante de Deus e diante dos homens. Com defeito, com as mesmas possibilidades que nós, mas certamente este homem
como eu e você, era pecador, mas com certeza não amava o pecado. Certamente Jó, ele podia olhar para a palavra do Senhor e dizer: olha, Senhor, né, o meu prazer está na sua lei. Eu reconheço, né, como já olhamos para a palavra de Deus, Jó reconhecendo o seu pecado. Nós sabemos, amado, que eu e você somos pecadores, somos limitados, somos imperfeitos, mas o Senhor olha para o nosso coração e Ele considera o que há no nosso coração, apesar do nosso defeito, das nossas imperfeições e do nosso pecado. Ele lembra sempre que do pó nós fomos tirados e que ao pó um dia nós voltaremos. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, como nenhum de nós que está aqui é perfeito. E o Senhor sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe da luta que muitas vezes você tem para viver não cometendo pecado, procurando viver uma vida de retidão, uma vida íntegra diante de Deus. Eu disse que Jó era homem íntegro e reto. Aqui não está a principal razão porque Jó permaneceu firme. Eu vejo que a firmeza de Jó está no segundo adjetivo que a Bíblia apresenta a respeito desse homem. A Bíblia diz que Jó era um homem que temia ao Senhor. Quando eu olho para o Salmo de número 1, o homem que teme ao Senhor, ele abençoa a sua própria vida. Quando eu olho para o Salmo de número 128, eu aprendo também que ali, como base no Salmo 1, que o homem que teme ao Senhor abençoa a si mesmo. Esse mesmo homem que teme ao Senhor abençoa também a sua família. E é interessante, amado. Eu disse lá no início que algumas coisas Deus espera do homem, porque Deus confiou essa tarefa ao homem. O homem é o sacerdote da família, não é a mulher, não é as crianças, é o homem. O homem, Deus deu a ele, conferiu a ele a graça e o privilégio de abençoar a si mesmo e também de abençoar a sua família. E não adianta você transferir isso para a mulher. É minha responsabilidade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele começa o salmista a falar de todas as bênçãos consequentes desse temor de uma casa que tem um homem que teme ao Senhor. Não adianta, outra pessoa não vai fazer melhor do que você pode fazer. Porque Deus confiou a você, homem, marido, de abençoar a sua esposa, de abençoar o seu filho. É o homem, não é a mulher. Ah, eu já mandei as crianças para a igreja. Não, amado. Não é pastor que vai abençoar a sua família. É você. Depende de você. Depende do lar. Depende do homem. Não depende da mulher. A mulher é ajudadora. É auxiliadora. É sua companheira. Mas a responsabilidade maior está sobre você, homem. Está sobre mim, homem. A Bíblia diz, olha só, que Jó 1, capítulo 1, verso 5, que Jó chamava os seus filhos. Sabe onde está a nossa falha muitas vezes?
quando nossos filhos começam a crescer, a gente começa a deixar de chamá-los para vir, por exemplo, à igreja. Por que você parou de chamar seus filhos para vir para a igreja? Ah, pastor, eles não vêm. Se você já perdeu a esperança da salvação dos seus filhos, quem vai salvá-los? Ah, pastor, eu não chamo meu marido para vir na igreja, porque, né? Mas se você não chamar seu marido para vir para a igreja, Satanás vai mandar homem lá na sua casa para chamar ele para ir lá para o boteco, para ir para a pescaria no domingo, para ir para o churrasquinho no domingo, e daqui a pouco ele vai ficar lá enroscado naqueles trem lá. A Bíblia diz que ele chamava os seus filhos. Nós precisamos chamar os nossos filhos. Filho, vamos sentar, vamos orar. Filho, vamos sentar, vamos ler a palavra. Filho, por que você não vai mais à igreja? Filho, o culto é 6 horas da tarde. Se você não chamar os seus filhos, a galerinha lá do mundo vai chamar para ir para a farra, para a bebedeira, para os bailes, para a prostituição. Você não está chamando? Ah, pastor, já é grande. Não, amado, enquanto o meu filho estiver dentro da minha casa, né, eu sou o sacerdote aqui nesse negócio. Não é a Letícia, não é a Angélica, né, Davi? É Davi, ele é o galo. Ele é o homem, ele é o sacerdote. A Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos. Ah, pastor, eu não chamo mais os meus filhos. Por que, irmão? Por que, irmã? Ah, eles já sabem o que querem. Nem sempre, amado. Nem sempre. Modéstia à parte, amado, eu fico assim muito grato a Deus pela experiência que a gente vai vivendo na vida, né? Larissa já está nessa idade, a Tatá já é mãe de família também, mas eu fico muito grato a Deus quando de vez em quando eles beiram lá em casa para pedir uma orientação. Eles não sabem, eles querem um conselho de uma pessoa mais adulta do que eles. Ah, pastor, já conhece a palavra. Eu sei, irmão, ele já conhece a palavra, mas se você desistir da sua filha, irmão Ademir, quem vai amar a sua filha mais do que você? Quem vai amar o meu filho mais do que eu? Você que pariu esse menino, quem vai cuidar dele melhor do que você? Ah, pastor, eu sacrifico pelo meu filho, já sacrifiquei muito pelo meu filho. Meu irmão, continue sacrificando, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um dia Deus ouvirá a sua oração, e por causa da sua oração, Deus vai trazer o seu filho de volta. Mas se eu não orar pelo meu filho, amado, quem vai orar? Se eu não amar o meu filho, quem vai amar? Fui eu que sacrifiquei, que paguei o preço de ver a minha filha nessa idade. Agora eu vou desistir, agora eu vou entregar para o mundo, agora eu vou largar de mão. Irmão, não largue de mão do seu filho. Por mais que ele permanece duro, insensível, até rebelde, como você talvez fale para ele. Mas não desista do seu filho, porque Deus, que é o nosso Pai, apesar do nosso pecado, das nossas imperfeições, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Chamava os seus filhos, diz a palavra de Deus, né? Chamava os seus filhos. Faça isso durante esse mês, para tirar a oração com eles, para conversar com eles, para ler a Bíblia com eles, mesmo na marra, né? Não seja chato, talvez 5 minutos, amanhã 10 minutos, daqui a um pouco, meia hora.
mas não desista. Aí a Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. O apóstolo Pedro diz que o homem, muitas vezes ele é abençoado por causa da oração da mulher, né, Davi? O homem não quer nada com Deus, está lá duro para Deus, mas Deus vai honrar as lágrimas da irmã. Deus vai honrar suas lágrimas. Deus vai honrar os momentos que você chora pelo seu filho. Deus tem misericórdia do meu filho. Deus salva meu filho. Um dia eu declarei lá diante do altar do Senhor que meu filho é do Senhor Jesus. Hoje ele não quer nada, hoje ele está frio, está distante, hoje ele está insensível para as coisas de Deus. Não julgue ele, não condene ele, ame ele, abrace ele, ajude ele, que um dia, meu amado, em nome de Jesus, essa escama vai cair. Santificava os seus filhos. Jó fazia isso, amado. Diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor. Jó levantava de madrugada, sacrificava por eles. Eu sei, amado, é bom, é bonito quando você fala: pastor, para formar minha filha, eu sacrifiquei por ela. Amado, você sacrificou pelo seu filho, pela sua filha, para dar a ela o pão que perece. Mas o mais importante que você pode dar para o seu filho é o pão que permanece para a vida eterna. Está vendo essa parte? A gente não é tão dedicado como na primeira. A gente se dedica tanto, né, para ver nossos filhos formados. Eles precisam de formação, eles precisam de conforto. Louvado seja o pai e a mãe que tem esse pensamento. Mas não podemos esquecer que a melhor herança, o melhor tesouro que eu posso deixar para os meus filhos é o temor ao Senhor. Eu fico muito grato a Deus. De manhã estava dando um testemunho aqui, que eu fico muito grato a Deus, que hoje tem a Larissa, o Felipe, a Tatá, aí especialmente o Lucas e a Camila, que são, né, sobrinhos por parte da irmã Dazinha. Aí eles reúnem lá em casa e começam a falar da época que eles iam passar férias lá em casa, quando eu era pastor em Colíder, quando eu era pastor em Arenápolis, né, e obrigava até os meus sobrinhos que tinham uma outra tradição, tinham um outro costume, mas até eles no domingo eu obrigava eles para a igreja. Hoje, meus amados irmãos, eu posso dizer, a Camila, uma das minhas sobrinhas, muito bem empregada em Cuiabá com seu marido. Eles foram designados para ser missionário de uma igreja pentecostal lá para a cidade de Barra do Garças. Estão preparando para assumir a liderança de uma igreja lá em Barra do Garças. Mas algum ano atrás você olhava para a Camila, você dizia: nunca vai ser crente. Jesus tem misericórdia dessa racinha ruim. Ô Camila, me perdoe se estiver me ouvindo, tá? Mas eu sabe que eu amo você, entendeu? Mas era difícil, amada, a cegueira espiritual. Mas ela lembra hoje com Larissa dizendo, né, que eu fazia elas dormir e ouvir no disco do Logos, aqueles discos do, né, do Sem Ovelhas, né? E para elas era difícil, né? Mas graças a Deus, amado. Ele levantava de madrugada, sacrificava por eles, e assim a Bíblia diz que Jó fazia continuamente. Quer ver outra coisa errada que muitas pessoas fazem na vida? A Bíblia diz que por último Jó se desviava do mal. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Quando ela entra em crise, crise espiritual, crise de relacionamento na igreja, crise com alguém na igreja, ela se desvia, não do mal, mas ela desvia da igreja e vai abraçar com o mal.
Amado, se a vida já está encapetada, imagina agora abraçar Satanás e seus demônios. Desvia. Não é desviar, né? Muitas pessoas agora, né, estão desviando do Senhor por causa do coronavírus. Está desviando do Senhor, amado. Já tem mais de ano que não vem na igreja, mas está trabalhando, está passeando, está viajando, está fazendo curso, está estudando. Está desviando da igreja, sem perceber. Mas a Bíblia diz que Jó desviava do mal. Outra coisa errada, como diz que as pessoas fazem, desviar da igreja. Por que desviou da igreja? Ah, porque o pastor me chateou, porque a irmã, porque não sei o quê, porque eu não concordo, porque não sei o quê. Desvia da igreja, a coisa está ruim. Agora vai desviar da igreja? Desviar do Senhor? Ah, pastor, eu só desviei da igreja, com o Senhor eu estou firme. Ah, tá. Esse aqui é irmão desse. Eu já vi muita história assim semelhante à sua, que não terminou bem, não. Desviava do mal. Aquele homem, amado irmão, lá de carcereiro de Filipe, né? Ele quis descobrir o que deveria fazer em meio à crise. A vontade de Deus é que nós, eu, você, cada um de nós, antecipemos as crises. Para quando a crise vier, ela não te derrube e você permaneça firme. O Sermão do Monte, que é uma espécie de ampliação dos 10 mandamentos, que Jesus prega lá em Mateus, Jesus termina com essa comparação. A comparação das duas casas. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Jesus termina o Sermão do Monte contando essa história. Duas casas. Ele diz que um homem construiu uma casa, e a casa que aquele homem construiu, ele construiu sobre a areia. Mas houve um outro homem que construiu também, no mesmo tempo, só que ele construiu sobre a rocha. Aí a Bíblia descreve que veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, bateu sobre as duas casas. A casa que estava construída sobre areia, a Bíblia diz que ela caiu e foi grande a sua queda. Mas a segunda casa, que construiu também e enfrentou a mesma tempestade, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade. E a casa não caiu, porque a casa estava alicerçada sobre a rocha. E eu quero terminar declarando, quando a minha casa realmente está alicerçada na rocha, que é Cristo, eu declaro em nome de Jesus. Irmã Vilma, Cristiane, Carla, todos os irmãos que estão aqui, irmão Gedeão, uma casa que está edificada sobre a rocha. Ela vai ter muita tempestade, mas ela não vai cair, porque Jesus vai sustentar. Porque Jesus vai sustentar. Porque Jesus vai nos fortalecer. E a tempestade vai passar, e um dia o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.